novamente agradeço, né? Muito obrigado aí pelo convite aí, né? Por aceitar o convite, né? E ainda mais por também aceitar também a gente fazer hoje sobre esse tema, né? Assim, meio que em cima da hora que eu pedi, né? E deixar o próximo tema para a semana que vem, né? Para mim, eu agradeço muito, cara. O tema era transhumanismo, né? Exatamente, exato. Uhum. E A gente fala por isso aí. Sim. Até porque, querendo ou não, é um tema que está, né? É o tema do momento, é um tema que está em alta e, ao mesmo tempo, é um tema que ainda tem muita gente que está com dúvida, porque ainda poucos são os canais que estão falando sobre essa questão, né? Alguns canais estão até falando de forma mais assim, principalmente se é evangélico, está falando mais uma questão muito mais apocalíptica, né? Então, aí qualquer coisa já colocam lá que é a volta de Jesus e tudo mais, então não é bem por aí. Não, se for a volta de Jesus, para mim é só lucro. Não, com toda certeza. Eu também estou tranquilo, Fábio. Óbvio que já tá demais. Né? Mas infelizmente as coisas são muito complexas do ponto de vista político, né? Sim. A gente tem que considerar esse lado também, tem jeito. Sim. Então, assim, eu queria, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, como eu gosto mais da parte de história e tudo mais, né? Gosto bastante de história, eu queria poder colocar, assim, começar nessa nosso bate-papo aqui, dando um rápido, assim, bem superficial aqui, contextualizada para todo mundo, né? Para o pessoal saber, assim, como é que começou tudo isso daí, e logo em seguida a gente vai trabalhando a questão, assim, a partir daquelas perguntas que a gente passei para você e nosso roteirozinho, tá bom? Se não tiver problema. Beleza. Eu pensei, cara, nesse tema, claro, sempre acompanhando os noticiários, né? Comumente a gente faz isso. Sim. Mas eu me lembrei de um vídeo antigo que eu tinha feito a respeito da Irmandade Muçulmana, né? A Irmandade Muçulmana, para quem não sabe, é um grupo revolucionário. Sim. Que é pautada em grandes ideólogos, na verdade, filósofos muçulmanos. Sim. Então, eu me lembrei de um vídeo que eu tinha feito sobre um autor chamado Said Qutb. Já chegou a ouvir o nome desse cara, não? Legal. A gente pode, então, durante o nosso bate-papo, você pode falar. Tá linkado com a história também aí. Legal. Do Afeganistão. Legal. Porque o Said Qutb ele é um ideólogo que influenciou o Osama Bin Laden. Entendi. Né? O Osama Bin Laden, evidentemente, está muito vinculado ali à história do Afeganistão, já que ele apoiou, né, o Talibã na investida contra os Estados Unidos. Legal. E, assim, é uma coisa meio complexa, porque tem muita gente que diz que os Estados Unidos, na verdade, que criou, né, o Al-Qaeda e esses grupos, como o próprio Talibã ali no Afeganistão. Mas a gente vai perceber que não é bem assim a questão, né? É muito mais complexa que isso. Sim. Mas só para inteirar o pessoal aí do site Qutb é o seguinte, cara. Quando a gente olha para o contexto próprio dessa Irmandade Muçulmana, que representa, na verdade, um grupo radical, que olha para o mundo e percebe que ele tem um problema relativo aí ao Ocidente. Sim. E quer trazer valores que são diferentes dos valores do islamismo propriamente dito. Né? Eu até fiz algumas anotações aqui no quadro, que é o seguinte. A primeira coisa é que teve um cara chamado Hassan Arbana. O Hassan Arbana, ele foi um dos grandes teóricos aí dessa Irmandade Muçulmana, desses radicais que queriam implantar efetivamente aí esse governo malfadado da Sharia. Sim. Só que não é uma Sharia propriamente dita de você implementar valores religiosos na sociedade. Né? A gente sabe que os muçulmanos eles não têm esse conceito de Estado laico. Isso é muito diferente para eles. Né? No cristianismo você tem aquela concepção, apesar da Idade Média ter tido essa mistura. Mas você tem a concepção de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. Então daí você apreende essa concepção de que, bom, eu posso admitir que, de fato, existe o governo humano e existe o governo divino. Que essas coisas podem viver simultaneamente, mas separadas. Né? Sim. Os muçulmanos, eles não têm essa diferença propriamente dita, entre política e religião. Isso aí acaba se tornando uma coisa única na teocracia do próprio Alá, né? Que seria Deus. Né? Inclusive, Alá é uma palavra que vem
daquela divindade antiga chamada El, né? Evidentemente que isso aparece na Bíblia também, porque El, ao mesmo tempo que ele é uma divindade cananita, ele também acaba se tornando aí um epíteto do nome do próprio Deus na Bíblia. E aí isso é depois atribuído, né, numa visão do próprio Muhammad no Islã, a ideia de Alá, dada a língua árabe aí. Bom, o que acontece é o seguinte: quando você tem esse teórico, né, que é o Al-Banna, que começa a infiltrar essas ideias de agora de um Islã radical, que luta efetivamente contra um Islã que é moderado. Porque tem muita gente que fala, o Islã não pode ser moderado, porque o Muhammad era um radical, ele mesmo era assim, na linguagem moderna, seria um guerrilheiro hoje. Né? Ele era um guerreiro que tinha valores religiosos. Só que o que acontece é que, de fato, sim, existe um Islã que é mais moderado. Só que no contexto do Oriente Médio, isso aí ganha uma amplitude muito maior, né? Porque o Oriente Médio, dadas as invasões estrangeiras, ele tem que lutar contra os estrangeiros, ele tem que manter os seus próprios valores. E aí é uma confusão da luta contra os estrangeiros e contra os valores ocidentais. Certo. Então, só para a gente ter uma ideia básica, pensando aqui a filosofia não só do precursor, né, que é o Al-Banna, mas depois de outro grande teórico aí do Islã radical, que é o Said Qutb, que herda essas ideias desse cara chamado Al-Banna, né, que é o Hassan Al-Banna. O Said Qutb, ele tem algumas ideias bem interessantes aqui. A primeira é a seguinte: resistir invasores e aplicar a Sharia. Acho que a maioria das pessoas já sabe que Sharia é a lei islâmica, Sim. que ela está pautada na ideia da jihad, né? A jihad é um conceito que aparece no Islã, mas que já tem uma trajetória histórica. Se a gente for rastrear aqui, vai chegar até o Eren, que era uma prática também de grupos que aparece inclusive na Bíblia, né? Então, essa é uma questão bem complexa, mas muitas pessoas acabam fazendo esse anacronismo de comparar Josué e os seus espias, que fizeram uma espécie de processo de conquista de terra, e o Eren significando, vamos colocar assim, a morte dos anátemas, né, que eram aqueles que não eram assistidos por Deus ou aceitos por Deus, por serem estrangeiros, por terem práticas estrangeiras e por seguirem outros deuses. Mas, se a gente for ver na Bíblia, no Antigo Testamento, você tem já uma concepção aí de uma prática do tipo guerreira, uma mistura entre religião e guerrilha. Mas ali é um outro contexto, né? Então, é um pouco anacrônico você comparar o que acontece no Oriente Médio agora com o que acontecia lá. Dá até para fazer um pouco desse link, mas ainda assim são coisas diametralmente diferentes. Mas quando você se volta aqui a essa ideia, no Qutb você vai ter uma concepção, primeiro, crítica ao Ocidente, segundo, crítica ao cristianismo. Porque a gente sabe que o Ocidente ele é pautado aí, vamos colocar, com os pilares, se a gente se voltar para uma visão mais católica, catolicista, os pilares do direito romano, da religião cristã propriamente dita, e da filosofia clássica, né? Então, o Ocidente tem esses valores que são fundamentais, e ele expande isso mediante todo o seu processo dialético, né? E tem aí o seu auge na Revolução Científica, tem ali, como é um processo dialético, você tem uma briga com esses mesmos fundamentos, né? Que é aquela questão da ingerência iluminista na sociedade, e depois o retorno, né? Pautado no próprio romantismo, que dá a ideia também de que a fé tem o seu valor independente desta tal razão iluminista. Bom, o Said Qutb olha para o Ocidente e critica isso porque vê que o Ocidente está em decadência. E veja só, esse é o cara que inspirou Osama Bin Laden, hein? Não é flor que se chegue. Ele está criticando. Só que, ao mesmo tempo, ele está criticando também o cristianismo, justamente por essa prática de fazer esse dualismo, essa separação entre espiritualidade de um lado e política do outro, que abriu espaço para o mundo secular ganhar terreno e fazer com que aqueles mesmos valores espirituais se enfraquecessem, né? Então, por um lado, você tem um autor que é extremamente radical,
mas que ele é extremamente persuasivo nas ideias. Ele tem uma certa, apesar, evidentemente, que eu discordo desse cara, mas ele tem ali, vamos colocar assim, uma sofisticação filosófica, né, para fazer as suas críticas ao Ocidente, se valendo, claro, do radicalismo muçulmano. Depois você tem outro elemento que ele vai colocar aqui, que é como crítica ao Islã moderado e a implantação da Sharia não só nos estados muçulmanos, mas no mundo inteiro. Então, entendi. A gente já vê que ele tem uma perspectiva conservadora de um lado, porque ele quer, evidentemente, manter aquelas tradições da sua fé, da sua religião islâmica. Por outro lado, ele tem uma concepção que é altamente revolucionária. Né? E expansionista, então, esse elemento expansionista no sentido, assim, da fé, da religião propriamente dita. Só que se a gente considerar que a religião não se separa muito da política, exato. Então a gente pode perceber que tem, evidentemente, esse link aí de uma expansão política também, né? Mas não nos contornos imperialistas que se acusa aí os estadunidenses, né, que é uma outra questão. E, fora isso, cara, essa crítica que ele faz ao Islã moderado é muito interessante, porque se você pegar o Estado Islâmico, o Al-Qaeda e o Talibã, antes do próprio Estado Islâmico, eles foram perseguidores também da fé muçulmana que se dizia moderada. Que esses caras moderados, vamos dizer assim, seriam vistos como traidores, né? Porque só um traidor abriria a mão da fé e da lei da Sharia em prol de uma vertente de sociedade pautada na democracia liberal. Né? Para eles isso é um absurdo completo. E quem assim admite tal coisa, sendo muçulmano, seria, portanto, de certo modo, um traidor para esses caras. E aquela coisa, é traidor, arranque-lhe a cabeça. Né? E aí as cenas grotescas que a gente vê, principalmente do Estado Islâmico, né? Sim. Em fazendo seus crimes aí em praça pública. Também com muçulmano. E depois você tem um elemento muito interessante, que é aquilo que a gente pode chamar de morte como pedagogia. Né? Vamos colocar assim o martírio. O martírio foi muito apregoado pelo site do Clube, porque diferente do Marx, diferente de um Lenin da vida, esse Said Qutb, ele era um cara que a gente pode considerar aí como um crente, né? Alguém que crê em Deus, que crê em Allah, que crê nas suas promessas. Então esse cara não temia a morte de modo algum. E ele faz um vínculo entre o martírio, entre o homicídio, no sentido, claro, ideológico, e entre o suicídio, né? Porque o suicídio agora teria uma causa. Então, se você mistura suicídio com homicídio, mais martírio, o que a gente vai ter? Homens bombas, né? Basicamente é isso que acontece. Então, assim, esse vínculo, porque martírio, se a gente for ver do ponto de vista da história do cristianismo, é uma coisa muito mais profunda do que isso aí, e o Said Qutb apregoa, né? Porque o que ele apregou é uma lavagem, se a gente for ver no sentido literal, é uma lavagem cerebral sobre os jovens e convencendo-os de que se eles morrerem pela causa da fé, em nome da jihad, a favor da Sharia, eles vão ter um benefício no mundo celestial, com as suas vidas. Não sei, eu não contei o número de virgens ali, né? Mas evidentemente tem esse apelo, né, vamos colocar assim, sexual, mas ao mesmo tempo tem um apelo de não temer a morte de forma alguma. Por isso que é muito importante a gente entender que um dos elementos basilares da fé muçulmana é não temer a morte e agir como um verdadeiro predador. Né? É mais ou menos aquela história do lobo no meio do galinheiro, cara. Sim. Ele é totalmente, vamos colocar assim, um predador que não tem medo e que é um grande assediador da sociedade, em vista de ocupá-la, dominá-la, enfim, tiranizá-la. Né? Então, para isso, eles usam o método do terrorismo. Basicamente, essa seria a introdução, bem a grosso modo, do que seria essa ideologia aí do Said Qutb, desse filósofo radical muçulmano. Bom, isso aí é o que influenciou o Bin Laden. Tá? Certo. Aí, do ponto de vista histórico, a gente pode voltar agora para o Afeganistão. Né? O Afeganistão
como a gente sabe, tem um histórico aí, assim, de vários períodos, principalmente com grandes impérios, né? Tem até um dito dos afegãos, que é o seguinte: olha, isso aqui é um cemitério de grandes impérios, porque a gente conseguiu resistir e vencê-los, tá? Então, o primeiro que aconteceu ali foi com a Inglaterra, né? Depois você teve a Rússia. Inclusive, a Rússia, naquele período, na verdade, seria a União Soviética. Sim. Eles tentaram implementar ali um governo. Eles, inclusive, fizeram um golpe de Estado contra um governante que se dizia comunista, em via de ganhar uma expansão territorial ali. Porque se a gente for pensar no Afeganistão, cara, ele é um território bem curioso, porque ele não tem saída para o mar, é um território totalmente montanhoso, e muitos vão, inclusive, dizer que é por conta disso que é um país mais tribalista do que centralizado, porque há uma separação geográfica ali, né, daqueles pequenos grupos, e isso facilita, né, a formação de tribos e menos unidade do ponto de vista nacional. Sim. Bom, e a partir daí você tem aquela questão das Torres Gêmeas, né, cara, que foi, isso aí, basicamente ninguém esquece, mesmo quem não estava vivo na época, sabe de na escola o que aconteceu, né? Lá em 11 de setembro de 2001, 2 aviões derrubam as duas torres gêmeas do World Trade Center. E a gente pergunta, quem que fez isso? Foi os talibãs? Não, foi o Al-Qaeda. Só que o Al-Qaeda era aquele grupo terrorista que, evidentemente, era encabeçado pelo Bin Laden, que, por sua vez, favorecia em muito o grupo talibã, porque ambos são sunitas aí, né? É até importante a gente fazer essa diferenciação entre sunitas e xiitas. Sim. Tá? Para quem não sabe. Porque os sunitas é um grupo... na verdade, ambos os grupos ali, eles são radicais e tem os moderados. Mas os sunitas, eles, dentro dessa esfera de pensamento propriamente dito aí islâmico, você tem grupos como o Estado Islâmico, como o Talibã, como o Hamas, que inclusive elogiou, né, recentemente a conquista do Talibã lá no Afeganistão, e o próprio Al-Qaeda, né? Vários grupos. Se a gente pega, por exemplo, o Hezbollah, o Hezbollah ele também é um grupo terrorista, só que ele é xiita, ele não é sunita, né? Então tem essas pequenas diferenças aí que a gente tem que considerar. Bom, então, quando a gente se volta para o Talibã, ele foi formado em 1994, né? Então, quer dizer, é um grupo que, naquele período, entre 1979 e 1989, que foi o período da invasão russa, né? E que, por conta disso, os tais mujahidins, acho que é assim que fala, os mujahidins, que eram grupos talibãs, porque a gente sempre tem que entender o seguinte, Afeganistão. O que acontece ali no Afeganistão, ele é um país totalmente dividido e com tribos que, do ponto de vista histórico, elas sempre foram, vamos colocar assim, disputas de territórios, né? Isso mesmo antes dos invasores, né, cara? Você imagina depois. Eles se uniram, e aí é denominado dessa forma, a junção de várias etnias, de várias tribos chamadas mujahidins, para ir contra um invasor, um inimigo comum. E naquele período de invasão russa, eles foram apoiados pelos Estados Unidos, pelo Paquistão, enfim, por outros grupos, se não me engano, até a China, na época, chegou a apoiar esse grupo de paquistaneses, paquistaneses não, Afeganistão, né, em via de lutar contra esse invasor que tinha interesse territorial no Afeganistão. Porque a Rússia, se a gente for ver no mapa aqui, eu não sei se vai dar para ver, porque parece que fica ao contrário aí, né, na câmera. Ah, sim. Mas a Rússia ficava bem mais ao norte, né? O território deles. Exatamente. A Rússia, na verdade, ó, tá vendo? Dá para ver mesmo assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. O Afeganistão está aqui, ó. Sim. Então, dá para entender facilmente aí, porque a Rússia está em cima, né? Sim. Esse grande pedaço de terra acima que é a Rússia. Então, para você chegar ao mar, você tem que passar pelo Afeganistão, né? Sim. É um território geográfico que tem grande importância do ponto de vista geopolítico. Isso aí, evidentemente, está claro.
E a Rússia tinha interesse, no caso a União Soviética, nesse pedaço de terra, que é, na verdade, um território imenso no Afeganistão, não é qualquer coisa. A gente comparar o Afeganistão com Israel é uma coisinha de nada, né? Sim. Agora, o que acontece, cara? Os Estados Unidos, ele financiou, chegou até a treinar com a CIA, esses grupos aí de guerrilheiros, de combatentes que lutavam contra os exércitos vermelhos, né? Então, cara, é muito interessante a gente pensar isso, porque muita gente vai dizer, então foi os Estados Unidos da América que, de certo modo, auxiliou, seja direta ou indiretamente, a formação desses grupos extremistas. Só que o que acontece é que os Estados Unidos, primeiro, eles apoiavam um grupo massificado, homogêneo, de variadas tribos, sem fazer distinção de quem era mais radical e de quem era mais moderado, né? Então, evidentemente que você inclusive teve um período onde surgiu o Estado Islâmico Afeganistão, que não é o Estado Islâmico ISIS, que a gente está pensando que são os terroristas. Uhum. Esse Estado Islâmico, o Afeganistão, era, na verdade, um grupo de pessoas que lutaram, né, contra os invasores, e quando a Rússia na União Soviética, enfim, fez um acordo de paz com os Estados Unidos, com o Afeganistão, com o Paquistão, para sair de lá, ainda se permaneceu o governo de um cara que se dizia ali comunista, mas em vista já de abrir espaço para uma democracia, né? Seria essa do Estado Islâmico Afegão. Eram pessoas que lutaram nessa guerra e que eram mais moderados. Só que e aí está o problema, cara, acho que é o pulo do gato para a gente entender a mentalidade desse pessoal aí do Oriente Médio, que se diz muçulmano, é que qualquer coisa que vá contra os valores religiosos e fundamentalistas deles, eles veem com maus olhos, né? Então, na medida que o cara abre espaço para se pensar um Estado democrático, num país que antes apregoava valores de cunho muito radicais, de usos e costumes, porque, na verdade, se a gente for ver, o Talibã, ele não se vincula só à Sharia, propriamente dita, né? Mas ele se vincula também a valores tradicionais que são pré-islâmicos. Então, há, na verdade, uma mistura ali. Eles são, vamos colocar assim, muito conservadores nas suas tradições. Sim. Então, quando você pensa isso, qualquer coisa que fuja desses valores antiquíssimos vai ser visto com maus olhos. E esse grupo, que fazia parte dos mujahidins, foram vistos como traidores. Isso só fortaleceu os mais radicais, os mais extremos. Dentre eles, o próprio Al-Qaeda, que inclusive chegou a financiar posteriormente aí o próprio Talibã, auxiliou, né, todo esse processo. Então, em 1994 é que surge o Talibã, bem depois daquele financiamento e daquele treinamento da CIA, Estados Unidos, etc. e tal. O Paquistão também auxiliou com o seu processo de inteligência militar, esses grupos. E a partir disso, a gente consegue compreender o porquê que o Osama Bin Laden acaba se revoltando contra aquele que antes financiara, né, esses grupos para lutar contra o Exército Vermelho. Sim. Porque, na verdade, a ideia do Osama Bin Laden bom, se os Estados Unidos ajudou os afegãos a vencerem a Rússia, a União Soviética, ok, mas eles fizeram isso em via de implementar uma democracia nesse país. Sim. Nós não podemos aceitar isso porque isso vai contra os valores da nossa ideologia, nesse caso a ideologia de sair de tudo. Esse é basicamente assim, um emaranhado, eu poderia colocar assim, de síntese sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Entendi. Aliás, assim, é muito interessante tudo isso, e é até legal, assim, uma coisa que eu não tinha nem colocado aqui escrito nem nada, mas aí eu me lembrei durante o período da tarde também, quando eu estava dando uma estudada sobre esse tema também. Se você pega até mesmo o filme lá, o Rambo 3, né, o filme do Sylvester Stallone, o Rambo 3, ele vai tratar justamente desse período, né, esse período da Guerra Fria e tudo mais, o governo, assim, soviético e tudo mais, assim, nos territórios afegãos, e tudo mais, assim, o Rambo, né, lutando assim para defender
os afegãos, né, trazer a liberdade deles. E eu até interessante, eu gostaria até de imaginar que no filme mesmo, os afegãos, eles são bem retratados, né, como pessoas de paz, pessoas boas, é defendido bem assim a cultura deles. Eu queria saber se pós 11 de setembro, se essa seria realmente a leitura que o Sylvester Stallone colocaria no filme dele. Cara, provavelmente seria um pouco diferente, mas eu acho que os Estados Unidos, como país, consegue discernir a diferença entre grupos, às vezes militares, paramilitares, ou enfim, pessoas que têm ainda, evidentemente, a sua religiosidade, mas que abre espaço para não seguir um extremismo descabido, como ocorre no Talibã. Né? Então, os mujahidins, que era essa mistura de tribos, eram, na verdade, um grupo muito heterogêneo. Né? Foram homogêneos no sentido de lutar contra um inimigo comum. Sim. Mas, no fundo, depois de toda essa luta contra a União Soviética, eles lutaram entre si, né? Tanto que em 1996, 2 anos depois da fundação do Talibã, é que esse grupo consegue efetivamente dominar praticamente 90% do país, né? Tomar a cidade de Cabul e, enfim, implementar o seu reino de terrorismo. Sim. E só foi cair em 2001, né? Depois aí dos Estados Unidos invadir efetivamente por conta do ataque às Torres Gêmeas. Exatamente. E é até interessante que até eu também estava vendo, né, dando uma pesquisada, justamente a questão, né, depois 11 de setembro e tudo mais, assim, nessa virada de milênio aí, os Estados Unidos tomou conta, né, de todo o território afegão lá, colocando suas bases lá, assim, na intenção de criar e implantar um governo, um Estado democrático, uma nação democrática, só que, igual eu estava até pesquisando, vendo que justamente o Joe Biden agora, né, pós 20 anos da estabelecimento das bases lá no Afegão. 20 anos. Exato, ele mandou a retirada, justamente porque foi investido nesse período de 20 anos, cerca de 2 trilhões de dólares para poder levantar, né, estabelecer um Estado, uma nação democrática e tudo mais, mas tiveram alguns fatores que realmente assim impediram disso, tanto que não teve praticamente resultado nenhum, que é justamente o fundamentalismo, o fato de que era uma cultura estrangeira que estava tentando impor um Estado democrático, então isso daí já favoreceu os grupos extremistas, fundamentalistas, a fazer uma propaganda antidemocracia, né, para eles, e isso daí ganhou muita força nos grupos diversos, afora que também o fato de, como você mesmo já mencionou também, como a geografia do Afeganistão é montanhosa e tudo mais assim, e são vários clãs, eles se organizam muito mais como tribo, né, um povo tribal, clãs, então isso dificultou justamente eles conseguirem se enxergar como um Estado, uma nação, um Estado democrático organizado em torno de uma nação. Então o Biden, por consequência, falou, não, volta, sai de lá, porque nós não tivemos, gastamos muito, vai continuar gastando, e nós não conseguimos nada. Mentalidade, a cultura deles, o fundamentalismo religioso, a geografia não funciona, não ajuda, não coopera nada. E isso, é claro, abre o precedente. De um lado, os Estados Unidos não continuam... Hã? Acho que o Biden errou. Errou, né? Sim. Eu tenho algumas críticas ainda, não dizendo que ele está totalmente errado. Sim. Mas eu tenho algumas críticas a fazer. Uhum. É exatamente isso que até é uma das questões que eu vou tratar com você já, né? Mas um ponto interessante também desse conflito todo, essa questão toda, é justamente isso que dividiu a opinião, tanto exteriormente, no exterior, quanto até mesmo dentro lá, né? A gente teve a famosa cena das pessoas se agarrando nos aviões, assim, justamente porque queriam sair de lá, né? O próprio povo. Enquanto tem grupos e facções criminosas, terroristas e tudo mais assim, tomando novamente o ressurgimento do Talibã, nós vemos que o povo, e é claro, isso daí tem, claro, grandes impactos na questão de fé, né? As igrejas lá que já estavam procurando se estabelecer nesses 20 anos aí de uma tentativa de democracia, agora já estão na mira, né, direta desses grupos aí terroristas, extremos e fundamentalistas. Verdade. Você tem uma ideia? Até marquei aqui, deixa eu ver. Os países
Os países democráticos do Oriente Médio, só para a gente ter uma base panorâmica. Sim. Israel e Tunísia são os únicos países que podem ser considerados efetivamente como uma democracia de cunho liberal, vamos dizer assim, parecido com o que acontece aqui no Ocidente. Sim. Aí você tem Turquia, Líbano, Marrocos, Kuwait e Jordânia, que são, vamos colocar assim, em parte democráticos, ou pelo menos estão seguindo para isso, mas que podem ter ali um retrocesso, né? Porque aí vai depender, evidentemente, do contexto de cada país. Então, quer dizer, infelizmente, o que impera no Oriente Médio ainda é esse rastro, né? Sim. O fundamentalismo, principalmente islâmico, que acaba ganhando espaço por conta da balbúrdia, né, que eles fazem ali nessas tentativas de mudança de paradigma. Mas aí a mudança de paradigma em num lugar assim como o Oriente Médio é muito complicado também. Cara. Muito. Aquela coisa, nos Estados Unidos tentar implantar uma democracia num país como o Afeganistão, você pensa, a tentativa é válida, né? Mas a gente percebeu que o fracasso foi grande. Sim, muito grande. Ainda mais que querer mudar séculos de um pensamento fundamentalista, uma cultura religiosa que mistura religião e política, elas são uma coisa só, você querer trazer. Se você já querer tentar trazer uma boa teologia dentro de uma igreja que ela rejeita e acha que não, e é centrada em usos e costumes e muito fundamentalista nessa questão, é impossível. A melhor coisa a fazer é sair fora e procurar uma outra igreja que se adeque à sua teologia. Imagina uma cultura de um país fundamentado nessas questões religiosas e políticas, como se fosse uma coisa só, e séculos e séculos de tradição e tudo mais. É realmente assim, seria esperar mais do que um milagre da nação americana, né? Então, de um lado a gente até entende a questão do Joe Biden retirar, né, as tropas por causa de 2 trilhões gastos em 20 anos, assim, realmente é uma quantia substancial. Por outro lado... A República Americana é a favor disso. Sim, ele é a favor. Sim, sim. E aí até uma questão assim que eu quero até já pegar já para entrar com você. Primeiro, dentro desse contexto todo assim, de retirada das tropas, tirando essa questão econômica, tirando essas questões assim, até mesmo assim, de pouca efetividade da implantação de uma democracia, um Estado democrático, uma nação em torno de um Estado democrático, você acha que há algum interesse ideológico por detrás, né, que motivou a atitude do Joe Biden, ou essas questões assim você acha que realmente foram as decisivas assim e as mais plausíveis assim na tomada da atitude dele? Cara, é difícil dizer, cara, porque assim, o Joe Biden já era a favor da saída das tropas e da embaixada dos Estados Unidos desde a época do Obama. Que o Biden era vice do Obama, né? Sim. Então, desde aquela época ele já era a favor disso, tirar as tropas estadunidenses e deixar que o Afeganistão siga o seu caminho e tal. Sim. Só que a gente tem um grande problema, porque a ideia dos Estados Unidos permanecer ali no Afeganistão depois de desbaratar completamente a Al-Qaeda e depois de dissolver, entre aspas, né, o Talibã, porque a gente viu que o Talibã não está dissolvido coisa nenhuma. Na verdade, foram 20 anos de guerra, né, de guerra contra a guerrilha. Porque a grande vantagem do Talibã no Afeganistão são as montanhas, né? Em vista de que eles podem fazer uma guerra fazendo espreita, se escondendo. Então, é uma situação muito complexa, mesmo com o grande exército estadunidense. Então, assim, por um lado, o Biden ele foi coerente no sentido de que ele sempre pensou o que ele realmente fez atualmente, né? Por outro lado, eu acho que ele se prendeu muito à métrica de uma pauta que ele determinou como correta, sem considerar o contexto atual, né? Porque, de fato, existia uma justificativa para os Estados Unidos, depois de vencer facilmente, né, o Talibã na época, em 2001, aconteceu o ataque terrorista nos Estados Unidos. Em 2001 mesmo, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e venceu o Talibã. Acabou a história. Sim. Né? Teve um processo ali, claro,
de insurgência, que ele precisou reparar e tal, mas, no fundo, até 2003, você já tinha a coisa meio que resolvida, do ponto de vista da guerra, né? Evidentemente que os Estados Unidos venceu. Do ponto de vista militar, né? Não do ponto de vista efetivo e prático. Uhum. Então, por que os Estados Unidos se manteve naquele local depois? Essa aqui é a pergunta e que é facilmente respondida pelo fato de que, se eles saíssem, o Talibã voltaria a dominar aquela região. Sim. E voltaria, porque, assim, o problema do Afeganistão é que ele é palco de terroristas, né? Uhum. É um local fácil, vamos colocar assim, para se esconder, tanto que o Bin Laden vivia escondido em caverna, num tipo de lugar lá, né? O Afeganistão se tornou, então, um território que foi muito utilizado para fazer esses planos, esses esquemas de ataque terrorista. Uhum. Então, por conta disso, às vezes se manteve ali para tentar fazer com que o país tivesse uma infraestrutura de algo que fosse parecido com o Estado de Direito. Né? Não dá para dizer que seria efetivamente assim. Uhum. Eu vi tem um cara muito bom na internet aí, que é o professor Roque, não sei se já ouviu falar dele. Ah, já, sim. Cientista político, né? Uhum. E ele estava falando isso, cara, bem interessante, que apesar de todo esse processo, essa tentativa dos Estados Unidos fazer isso, talvez não tenha considerado, pelo menos a gestão atual, né? Não tenha considerado não a gestão atual do Biden, mas eu digo assim, a gestão daquele período todo de 20 anos, que passou pelo Bush, pelo Obama, pelo Trump e pelo Biden. Que é a diferença que se faz entre Estado, país e nação. São coisas diferentes do ponto de vista da ciência política, né? Sim. Porque o país é aquela questão geográfica, propriamente dita, né? Uhum. O Estado mais a ver com a infraestrutura e com a instituição. E a nação, por outro lado, é que é a alma do negócio, né? Quer dizer, do ponto de vista da nação, você fala de identidade, você fala de um grupo que tem uma determinada cultura e que isso é que faz essa vinculação entre essas pessoas que até então eram estranhas. Só que o problema, como você mesmo falou, do Afeganistão, é que é um país que é cheio de dissonâncias ali, são muitas tribos, muitas etnias, e elas se diferenciam. Por exemplo, tem uma etnia ali que é a predominante, que é a Pashtun, se não me engano, Isso, e ela é vinculada ao Talibã. Né? É o Mohammad Omar, que foi o fundador, assim, é o cara que efetivou o grupo, mas vamos colocar que esse grupo aí já existia do ponto de vista prático já há bastante tempo. Mas que só em 94 ele foi efetivado com esse autor não, né, com esse guerrilheiro. E, bom, esse cara fazia parte dessa tribo predominante, né? Então, quando você pensa isso, você, poxa, então são várias tribos, e tem uma tribo, essa tribo, por exemplo, do Pashtun, eles são muito mais vinculados não só ao Afeganistão, mas eles também estão lá no Paquistão, eles também estão em outras províncias, e, no fundo, eles não estão vinculados efetivamente a uma identidade nacional, e sim uma identidade tribal. Sim. Né? Então, como você tem uma nação efetiva, né, vide o seu próprio território, sem considerar que essas tribos têm laços mais fortes com a outra parte da mesma tribo em outras nações do que com a sua própria nação. Então, fica difícil você pensar em nação que, do ponto de vista da ciência política, deveria vir antes do Estado, né? Sim. Porque o Estado é só a instituição. Uhum. Né? E a nação é a identidade, é o espírito, é a essência daquele determinado povo. E sem isso fica difícil de você efetivar um Estado que tenha sucesso efetivamente. Né? Sim. Então, nesse ponto, eu acho que o Biden ele errou no sentido de ter feito isso. Do ponto de vista estratégico, eu penso que sim, por conta do Pentágono considerar que haveriam ataques assim, massivos, né, do Talibã, em via de preencher os territórios periféricos até chegar ao centro, né, que é a cidade capital ali do Afeganistão, que é Cabul. Sim. Então,
ele meio que deixou de lado um pouco, né, desse quesito aí, da estratégia, daqueles que sabiam o que iria acontecer, a favor do engessamento de uma ideia que ele já tinha na época em que era visto do Obama. Então, nesse sentido, que eu acho que ele foi um pouco equivocado. Agora, pensando aqui com a cabeça assim, de um conspiracionista, né, para variar, né, essa pergunta eu não coloquei assim, mas eu quero incluir agora, não estava aqui pensando também. Evidentemente que a gente assumir que ele tem errado, evidentemente dentro de todo esse espectro que você colocou aí, realmente é possível. Mas, ainda mais em vias assim de tentativa de implantação, né, calendário da ONU e tudo mais, querem implantar uma questão de uma nova ordem mundial e tudo mais, assim, na qual eles querem alcançar assim, uma unidade de propósito, né, de busca de uma união global, né? Diante de um cenário tão iminente como esse, que já é praticamente certo essa tentativa de implantação, ou essa implantação, não tentativa, essa atitude, ela realmente serviria, ela foi realmente algo não pensado, ou isso daí vai contribuir de uma forma, vamos dizer assim, não é revolucionária a questão, a palavra em si, mas dentro de um ponto de vista assim, de desestruturar a democracia para a implantação de um governo único, uma comunidade global, é necessário isso, é preciso isso vai cooperar, ou isso foi um tiro no pé também, diante de uma situação, vamos implantar, mas acabei dando um tiro no pé agora, vai fracassar totalmente assim, essa tentativa, esse passo que a gente já está para dar numa aldeia global. Não, entendi. Faz sentido. Eu acho que é difícil a gente julgar as intenções, né? Sim, claro. De um governante. Há quem diga que, de fato, o Biden tem todo esse histórico de estar vinculado, né? A essa elite financeira estadunidense, que seria a elite que, enfim, financia vários projetos. Sim. Do ponto de vista suprapolítico, né? E ele, como representante político, propriamente dito, estaria abaixo desses interesses maiores. A gente pode até pensar dentro desse contexto, é possível. Agora é difícil comprovar, né? Claro. Efetivamente qual é a intenção dele. Sim. Por exemplo, a gente sabe, do ponto de vista contextual, que o Biden tinha interesse de agradar, sabe quem? Os paleoconservadores. Os paleoconservadores do partido, não do Partido Democrata, e sim do Partido Republicano. Por quê? Sim. Porque os paleoconservadores, eles sempre se colocaram contra política externa intervencionista. Entendi. Enquanto os neocons, que são os neoconservadores, os novos conservadores, se colocavam a favor. Então, quer dizer, nos Estados Unidos você já tinha uma briga entre dois grupos conservadores. O neoconservador e o paleoconservador. Sim. Os paleoconservadores colocaram contra essas intervenções. Isso, cara, desde a época do Vietnã. Né? Entendi. E, de repente, você tem um contexto que é bem parecido, porque o que aconteceu atualmente com o Afeganistão, aquelas pessoas tentando se salvar, os caras pendurando na roda do avião, pessoas caindo, uma coisa absurda. Você viu mais ou menos um retrato do que aconteceu também no Vietnã, onde os Estados Unidos simplesmente foi embora e abandonou todo mundo ali. Sim. Ao bom prazer da situação. Né? Então, do ponto de vista assim, dos interesses propriamente do Partido Democrata, ele tinha mais ou menos essa ideia. Agora, do ponto de vista do interesse de determinado grupo que tem aí intenções suprapolíticas, né, e que se coloque como intervencionista, cara, é bem complicado. Pode ser que sim, não vou dizer que não. Mas é difícil a gente saber se de fato essa foi a intenção. Mas é uma possibilidade. Como eu falei já para você, eu considero que a intenção, nesse nível radical de cosmopolitismo, existe. Existe porque isso está simplesmente amparado por vários autores que defendem a ideia, simples assim. Né? Agora, se esta foi a intenção do Biden, é difícil dizer. Pode ser que sim. Sim, até por isso que até mesmo eu coloco isso aí dentro de uma nota de rodapé de uma mentalidade conspiracionista, né? Pensando como só para a gente tentar enxergar.
A gente não pode ter muito esse preconceito, cara, que às vezes a gente vê na mídia. Sim. Isso aí eu acho que acaba atrapalhando, né, a análise, né? A gente tem que entender que, poxa, eu posso fazer as minhas hipóteses, as minhas teorias, desde que eu esteja preparado mediante outros dados, outras informações, considerar que elas estão mais perto ou mais longe da realidade. Sim. Mas agora ficar com essa história de que tudo é teoria da conspiração e que eu não posso acreditar nessas teorias, eu acho que também é um exagero midiático. Sim. De uma certa mídia, como diria o Pondé, né, inteligentinha, né, no sentido de que tudo que foge um pouco do padrão da narrativa midiática já não pode ser dito, já não pode ser falado, fica na espiral do silêncio. Sim. Eu acho que não, eu acho que todo mundo pode falar e algumas coisas, sim, podem ser verdadeiras. Né? Sim. De repente a gente tem uma invasão alienígena aqui no planeta Terra. Só você testemunha e você sabe que está falando a verdade e todo o resto acha que você é um louco, mentiroso, é paciência, você vai continuar falando aquilo que você viu. Né? Sim. Mas a gente tem que estar preparado para saber se realmente vimos isso ou aquilo. Essa é a questão. Sim. Ainda mais que a gente está dentro desse contexto assim, mundial, assim, de uma possível nova ordem mundial, assim, analisar uma atitude dessa justamente do país que é considerado a grande potência mundial, assim, o homem mais poderoso do mundo, assim, à frente da maior potência, assim, ele justamente toma uma atitude dessa aí que faz com que, justamente, os grupos terroristas que já terrorizaram o mundo, né, desde o século XIX, principalmente, né, os grandes acontecimentos, 19, 20, e entrando no século XXI, realmente, assim, é pra gente parar e analisar. Pô, será que isso daí foi algo, assim, de arroubo, não foi acaso pensado, não é uma agenda que a gente não tá por dentro, nem nada, que é difícil. O Jorge Soros, ele fez se não me engano foi no Twitter, eu não cheguei a ver, eu só ouvi de terceiros isso. Sim. De que ele teria criticado a China por ter dado apoio, apoio assim por interesse, né? A gente sabe que a China ali faz fronteira com o Afeganistão, então a China evidentemente não quer ser atacada e diz que pode reconhecer, enfim, e que pode dialogar, né, com esses extremistas aí do Talibã. Bom, mas o Jorge Soros fez uma crítica aos chineses e disse que o Xi Jinping ele é um grande empecilho, né, vamos dizer assim, para os interesses mundiais, né, para os interesses das nações democráticas. Sim. Mas é aquilo, né? Um cara pode falar 1000 coisas que não tem a ver necessariamente com o seu intento próprio e verdadeiro. Ou ele pode estar, de fato, falando a verdade daquilo que ele pensa e ser mal compreendido. Então fica tudo num âmbito meio obscuro. Né? Eu acho que é bom a gente ficar sempre de olho, né, e esperar os acontecimentos se desenrolarem, de fato, para a gente saber como tratar nessas questões. Sim. Mas assim, tem também dessa questão aí, dessa cena que nós vimos também das pessoas se agarrando e tudo mais, assim, nos aviões e tudo mais norte-americanos, pré esses acontecimentos, pré-retirada, assim, como que era, assim, o povo em si, a questão não dos grupos extremistas, mas como o povo mesmo, afegão, eles estavam assumindo essa questão, eles estavam assimilando bem essa questão de Estado de Direito, Estado democrático e tudo mais assim. Ainda mais eu vi também assim que tinha até mesmo mulheres assim que já estavam assim não usando mais a questão da burca, uma liberdade. Sim. Exatamente. Então havia da parte assim do povo uma aceitação boa, assim, a questão toda era os grupos fundamentalistas. Então, eu não estou muito bem inteirado de todo o contexto nesse período de 20 anos, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Do ponto de vista daqueles que não faziam parte da ala radical, certamente eles estavam vendo isso com bons olhos, né? Porque é aquela coisa. No Afeganistão, na época do governo tirânico do Talibã, o cara não podia cortar o cabelo um pouco menor, um pouco maior, na verdade não podia nem cortar a barba, né, se fosse homem. As mulheres tinham que andar com burca e até com aquele tipo de cortina nos olhos, assim, eu não sei exatamente o que é aquilo, mas era só um objeto preto, né, uma roupa assim que parecia um lençol, eu não via nada, né, da mulher. E sempre acompanhada com outro cara, com outra pessoa da família, tá? Se fosse homem.
Sim. Né? Então, a mídia está muito... A gente sabe que aqui no Ocidente, né, a mídia ela repercute muito essas injustiças, né, principalmente contra as mulheres, já que a mulher ela está colocada, do ponto de vista progressista, no altar ali da figura máxima, o símbolo máximo da mudança de paradigma patriarcal do mundo ocidental. Né? Mas com certa razão, evidentemente, porque, de fato, as mulheres, pelo menos no contexto de um grupo muçulmano radical, elas sofrem mais, cara. Tem Sim. até aquele tipo de sentença em praça pública, eles fazem como se fazia no Antigo Testamento, né, dadas as devidas proporções aí, com apedrejamento de adúlteras. Né? Teve uma que foi gravada, inclusive, que o Talibã pega lá e mata a mulher, com um tiro a queima-roupa na cabeça, que se dizia, né, que teria assassinado o marido, alguma coisa aconteceu ali. Para ladrão de galinha, os caras simplesmente cortam o braço. Pelo menos do ponto de vista do bandido bom, bandido morto, né, da direita bolsonarista, até que seria bom, porque o cara não ia roubar nada. Assim, tem as mãos, propriamente dito. Mas eu tô brincando, evidentemente, que eu sou contra isso. Né? Sim. Então, o radicalismo, cara, ali era muito grande, a opressão era muito grande. Mesmo que a maioria das pessoas ali sejam fiéis à sua fé islâmica, certamente elas estavam vendo, boa parte delas acredito, com bons olhos, aquilo que estava sendo feito do ponto de vista de tentar instaurar um Estado de direito. Né? Sim. Porque é evidentemente que a gente pode reclamar muito da democracia por conta do que acontece com corrupção, político, demagogia e tal, mas, cara, para quem vive na pele esse contexto de tirania, sabe dar valor quando aparece algum resquício disso ali no seu país, né? E foi isso que aconteceu nesse meio período nos Estados Unidos e com a OTAN, né? A OTAN também, Reino Unido, França, alguns países ali auxiliando nesse processo. Sim. Então, no caso, a gente pode até assumir e entender que esse momento crucial da história aqui seja uma vitória do fundamentalismo, não é? Islâmico. Então, acredito que foi uma vitória contingente, né? Não foi porque eles, enfim, tem um mérito nisso, né? Sim. Mas é porque, como você falou, cara, foram quase 2 trilhões de dólares para manter as tropas, para manter a embaixada, para sustentar todas aquelas pessoas que estavam ali. Se não me engano, chegou a ser mais de 100 mil pessoas, cara, 100 mil militares em determinado período, ali, estrangeiros no Afeganistão. Então, você imagina manter tudo isso, essa infraestrutura, para simplesmente servir como escudo, porque é o que estava acontecendo lá. Os Estados Unidos, a OTAN, serviam como escudo contra os opressores, contra os terroristas. Sim. Né? Mas a ideia era a seguinte, era preparar, como você sabe, era preparar o Estado Afeganistão com um exército equipado, tecnologicamente bem armado, para resistir os invasores. Né? Então, aí que eu acho que houve um grande deslize, talvez um problema de gestão. É claro que eu estou falando aqui como alguém, a gente está falando com pessoas que estão totalmente distantes dessa realidade, né? Sim. Então, falar muito fácil, mas verificar, de fato, aquele contexto causal é um pouco difícil, mas, de qualquer forma, me parece, né, que o que aconteceu ali foi um problema pelo menos em algum período de gestão, né? Porque não é possível, cara, que em menos de 3 meses o Talibã fosse ganhando periodicamente terreno ao ponto de saiu a última tropa americana, dominamos completamente o país. Porque Sim. A ideia, o próprio Biden sabia disso, a inteligência americana sabia disso, e que uma vez que eles saíssem de lá, era questão de tempo para que o Talibã tomasse posse do lugar de novo. Só que eles pensavam, isso pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, Sim, pode demorar um período maior, né? Mas não menos de 3 meses. Sim. Né? Porque desde o processo, isso aí já tinha sido anunciado, se não me engano, em abril, um pouco antes que os Estados Unidos sairia de lá. Né? E agora, em agosto, você tem um resultado terrível. Assim, eu acredito que serviu como, do ponto de vista simbólico, ou pelo menos da primeira impressão que você, sem saber do assunto,
tem vendo a cena é de que os Estados Unidos teria perdido fragorosamente essa guerra. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Mas a impressão que ficou foi essa. Né? Então, do ponto de vista simbólico, é uma vitória, né, para os terroristas, do ponto de vista simbólico e prático também, mas me parece que eles terão problemas, porque estão isolados de algum modo, né? Se não me engano, os estados que aceitaram até o presente momento o governo Talibã foi o Paquistão, a China, que deu ali uma assinação, e não sei se tem algum outro, não sei se você está informado de algum outro país que tem, a Rússia talvez está esperando um pouco para ver se vai admitir ou não, né? Mas estão isolados, né? Então eu não sei quais serão os benesses de manter um governo ali, mas uma coisa é certa, e é isso que eu acho muito irônico na história, né, cara? Que o Talibã, ele praticamente herdou toda a tecnologia, toda a infraestrutura, tudo que os Estados Unidos e a OTAN e o atual governo, que já não é mais, né, fizeram durante esses 20 anos. Sim. Que coisa louca, né, cara? Os caras agora estão fazendo tudo isso, assim, gratuitamente. Então é uma coisa que chama a atenção, né? Para eles, sem dúvida nenhuma, é um regaço, né, cara? É uma vitória. Agora vamos ver quanto que isso vai durar, né? Aliás, é até difícil a gente poder também falar assim sobre uma questão das consequências da retomada do Talibã, né? Até porque é algo muito recente, né? A gente tem que realmente esperar os próximos capítulos, a história sendo escrita para a gente poder analisar tudo isso. Mas a grande realidade é que o que dá para a gente perceber e até analisar e até prognosticar é que eles não vão ter muita dificuldade aqui em 20 anos, os próprios cientistas políticos aí, eles mesmos admitem que não foi conseguido muita coisa, não conseguiu implantar muitas melhorias, nem tampouco conseguir instaurar uma mentalidade de Estado democrático, né? O fundamentalismo ainda é muito enraizado na mentalidade dos próprios afegãos, de uma maneira que os norte-americanos saíram, o Talibã simplesmente volta, senta na cadeira e começa a reger tudo como se nunca tivessem basicamente saído do poder, né? Agora, sim, agora só com um pouquinho, talvez, mais de estrutura, né? E, claro, tendo a necessidade somente de colocar uma certa ordem na casa daqueles que estão tentando fugir, que já estavam se acostumando com 20 anos aí de uma certa liberdade, né? Inclusive liberdade no que diz respeito até mesmo à expressão, tanto das mulheres como até mesmo religiosa, né? A gente tem que entender que o grupo Talibã e todos os outros grupos radicais islâmicos, eles não são bobos, né, cara? Eles são muito bem treinados. Porque para os caras resistirem 20 anos, sabe, a ingerência do maior poderio militar que existe no mundo, que é dos Estados Unidos, é porque, de fato, eles têm a capacidade disso, né? Sim. Então, é o território deles, né? De certo modo, se a gente for ver, é eles que governavam até os Estados Unidos chegar. Só que é totalmente plausível a gente dizer que foi justo a derrocada em 2001 do Estado Talibã, do Estado terrorista, porque foram eles que atacaram primeiro os Estados Unidos. Né? Então eu vejo muito professor de história, muita gente falando aí que os Estados Unidos é culpado disso, daquilo outro. Mas tudo bem, você pode até dizer que foi um desastre, os Estados Unidos tentar verificar ali no Iraque se existia, de fato, as armas químicas, as armas biológicas e tal, e que os seus interesses não eram bem aqueles, a gente pode até contestar isso. Mas no caso do Afeganistão, a gente tem que pontuar que foi extremamente injusto, né? Porque eles foram atacados primeiro. Então não tem o que dizer sobre isso. Agora, o que se fez depois, né, daquele meio período de organização de um Estado até chegar anos e anos a fio, até 2021, aliás, 2021, 20 anos, né? Certamente teve muitos erros, algum erro aconteceu ali, né? Porque não é possível que em 3 meses tudo isso fosse desbaratado como se não fosse nada, né? Certamente teve algum problema ali, e a gente está
despontando. Pode ser a questão da falta de identidade nacional, né? A questão da corrupção também é muito grande ali, no Afeganistão. Então, tudo isso corrobora, né, para que o extremista acabe aflorando. Aliás, uma coisa muito interessante a gente notar isso do ponto de vista do extremismo político. Inclusive, fiz um vídeo recentemente sobre extremismo político, né? Eu falo isso, cara. Que o extremista, ele acaba aparecendo, vamos colocar assim, como uma figura salvadora, como uma figura messiânica, justamente em vista de um país que está enlameado pela corrupção. Sim. Né? Então, geralmente o que acontece é que a corrupção precede o extremismo. Né? Ao invés da gente lutar contra a corrupção e vencer, muitas vezes a gente acaba se tornando alvo de algo pior do que já estava lá. Isso, na história da Venezuela, isso é muito claro, porque na Venezuela, de fato, tinha muita corrupção antes do Chávez implementar ali. Na verdade, Chávez venceu as eleições, a gente tem que admitir isso, mas ele implementou, mediante plebiscitos e tal, e referendos, uma nova Constituição. E, mediante essa nova Constituição, ele foi abrindo espaço para ele se tornar efetivamente a própria Constituição, né? Sim. E centralizar o poder. E, a partir daí, a Venezuela foi desmantelando-se cada vez mais. Quer dizer, eles saíram de um Estado que estava com problemas relativos à corrupção no parlamento para um que estava centralizado num poder único, né, e tirânico. E hoje a gente vê que o Estado da Venezuela é degradante. Né? Sim. A mesma coisa aconteceu em Cuba antes disso ainda, né, porque existia corrupção antes do golpe do Fidel Castro. E, bom, mas o que veio depois é bem pior. Né? Então, essas questões que a gente tem que avaliar, porque política é muito complexo. Às vezes, o pior está lutando contra o menos pior e vence isso e a gente acha que está sendo bom, mas, no fundo, o que está vindo ali é o inferno em chamas. Sim, é verdade. Entendi. E, evidentemente, que isso daí, é claro, todas essas questões aí vão ter um impacto mundial. Essa questão de sair dos Estados Unidos, retomada e tudo mais. E, evidentemente, pelo menos está tendo alguns vídeos aí, alguns canais aí falando que isso daí vai ter. Eles estão mandando um recado, falando que vão perseguir os cristãos e tudo mais, essas coisas assim. Isso daí eu já não sei se é certo ou não, até porque eu não vi muitos desses vídeos assim, né? Mas, evidentemente, que a gente já pode esperar até mesmo com esse ressurgimento, um contra-ataque, né? O Império contra-atacando, né? E tudo mais, se só pegar uma referência a Star Wars, justamente assim, nessa questão deles assimilarem o poder, estabelecerem-se no poder, se mantendo no poder assim, e através disso daí também assim, Israel acaba entrando também nessa jogada, né? Então, assim, no caso, onde é que Israel entra nisso aqui? Vai ter, assim, alguma coisa assim? Ele vai, nesse meio dessa tensão, desse conflito, novamente, assim, do Talibã versus a cultura ocidental e, por consequência, a religião. Israel vai entrar ali no meio desse conflito, tem grandes chances, assim, de sair, assim, respingando para ele. Como é que vai entrar, então, assim, a gente pode, assim, pensar essa questão da Palestina? Cara, se a gente for ver, qual que são os maiores inimigos do pan-arabismo, vamos colocar assim, dos pan-árabes. Sim. Né? É Israel e Estados Unidos. Mas, se a gente for ver, são os grandes inimigos desses caras, porque eles veem Israel como um grupo que não deveria sequer existir. Né? Se a gente pegar ali a Guerra dos 6 Dias, onde houve uma coalizão de vários países árabes para destruírem, esmagarem completamente Israel. E Israel acabou vencendo. Né? Então, não é que eu estou dizendo que Israel sempre é o bonzinho da história e que esses árabes sempre são os maus. Né? Não é bem assim. Mas a gente está avaliando a coisa do ponto de vista de que, de um lado, você tem um país que tem um Estado de direito democrático e, do outro lado, você tem um terrorista. Basicamente é isso que acontece. Né? Não é porque eles são religiosos, não é isso. Israel também é altamente religioso. Vai lá, tem algumas críticas aí, porque, de um lado, você tem, de certo modo, uma laicidade maior em Israel, né? Apesar deles valorizarem a religião judaica e o judaísmo ortodoxo. Mas, o que a gente percebe ali é que é muito mal visto
E não só pelos sunitas, né? Mas também pelos xiitas, né? Os xiitas, por exemplo, o Irã, que a gente pode considerar um ponto aí, ele faz fronteira, de certo modo, ali, com o Afeganistão, é um país xiita. Uhum. Você já pode pensar ali num conflito, de algum modo, com o Irã e com o Afeganistão, agora nos domínios do Talibã. Mas, de qualquer forma, tanto um quanto o outro odeiam Israel. Há um tempo atrás, aquele cara lá, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Era um cara que até então governava ali o Irã e pretendia mandar bomba atômica sobre Israel, porque não aceitava de modo algum a existência dele. E, bom, a mesma coisa se diz aí do Hamas. O Hamas, que elogiou recentemente o Talibã, e faz frente, portanto, a Israel, é um grupo sunita, né? Então, é claro que também entre esses grupos, mesmo eles sendo sunitas, você pode haver alguma disputa territorial ali também, né? Apesar de que, com o controle do Talibã agora no Afeganistão, eles chegaram a soltar até mesmo presos políticos não, né? Criminosos, efetivamente, do Estado Islâmico. Sim. Então, por um lado, eles podem, às vezes, disputar, depende da contingência, na verdade. Mas eles têm uma tendência a se unir no sentido que sejam ambos sunitas e que, enfim, né, possam, de algum modo, fazer alguma estratégia ali para, enfim, invadir o território e tal. Mas eu acredito que atualmente Israel é muito bem equipado do ponto de vista militar, né? Sim. Consegue prever ataques, consegue... Então, talvez aí aconteça alguma ingerência, algum plano. Eu acredito até que os ataques terroristas, assim, se a gente for ver, podem aumentar um pouco mais, uma vez que você tem agora todo um Estado equipado com valores terroristas. Então, pode aumentar não só Israel, como o mundo inteiro. Né? Sim. Então, assim, até para a gente poder caminhar assim para um final assim, eu queria até procurar saber, né? Claro que essa é uma pergunta assim que realmente assim parece que é retórica, né? Mas assim, há assim no caso esperança para a democracia num futuro próximo assim pro Afeganistão? Ou a gente já pode presumir assim que agora que eles retomaram assim e como os Estados Unidos tinham tomado o território assim através de uma intervenção militar muito forte, se agora está na mão deles aí de volta e só com uma intervenção mesmo da mesma forma como foi no passado? Cara, que difícil, hein? Assim, do ponto de vista atual, né, na imagem que a gente tem, é trágico. Eu acredito que é muito difícil pensar uma democracia atualmente ali no Afeganistão. Eu acho muito complicado. Eles tiveram um retrocesso assim de eras, né, de séculos, né? Eles passaram do progresso que estava indo para o Estado de Direito, mas eles também já sabiam que aquilo não ia durar muito. Eu acho que cabe também às pessoas ter um mínimo de senso de futuro, né? De saber que os Estados Unidos, que enfim, esses grupos ali, paramilitares, né, não estariam todo o tempo ali para dar subsídio à nação. Então, não sei se também o próprio afegão, né, tenha sido negligente, aquele que fosse moderado tenha sido negligente. Inclusive, muitos afegãos que apoiaram o governo americano, ou a gestão americana, vamos colocar assim, eles correm risco de vida. Acredito que já devem ter muitos sido mortos aí, tanto por isso que eles estavam fugindo, na verdade, né? Porque todos os auxiliares do governo americano, sendo afegãos, eram tidos como traidores pelos talibãs. Então você imagina que situação. Mas assim, do ponto de vista de acreditar que vai haver uma democracia ali, cara, é muito difícil. Eu lembro, por exemplo, da palavra do Francis, lembra do Francis Fukuyama? Sim. É um cara aí que diz que o fim da história basicamente era a democracia liberal, por conta da queda do Muro de Berlim, do final da Guerra Fria. Se pensou, bom, a gente agora tem uma civilização extremamente complexa, que até então, né, pelo menos do ponto de vista geral, conseguiu vencer a barbárie. Aí, a partir daí, a gente vai progredir. Talvez, enfim, esse seja o fim da história. Só que o que a gente percebe é que depois dos grandes ataques terroristas no mundo inteiro, que tem o seu auge, o seu ápice,
no 11 de setembro, cara, você tem uma outra coisa acontecendo aí, que é, na verdade, a guerra contra essa mesma civilização, né, que é a civilização ocidental. Outros autores vão chegar a dizer que, na verdade, o que existe no mundo, depois do pós-Guerra Fria, seria um choque, né, entre civilizações. Se não me engano, o Hamilton chega a dizer isso, e que, na verdade, escreveu um livro sobre isso. Tem um livro chamado Choque das Civilizações, é exatamente isso. E ele fala que, bom, existem várias civilizações, não existe só ocidental, e que elas vão entrar em choque entre si depois que acabou a questão da guerra. Então, o que a gente percebe é que talvez, em algum ponto, ele esteja certo, né? Porque a gente vê um conflito entre valores civilizacionais. Não que eu esteja valorando, não que eu esteja dizendo que os relativistas culturais estão certos, né? Quando eles dizem que toda civilização é boa ao seu próprio modo, por conta da sua própria estrutura cultural. Não acho que seja bem assim. Porque se fosse assim, eu não poderia criticar os abusos que o Talibã faz contra mulheres, contra variados grupos, né, tidos como minoria aqui no Ocidente. Mas o que eu percebo, cara, o que eu vejo assim, atualmente, é de que a única maneira de haver efetivamente democracia ali no Afeganistão é se houver intervenção. Mas a intervenção de outros países, ela é um dilema ético, né? Por um lado, pode ser bom, porque você vai livrar, né, aquelas pessoas que foram sequestradas efetivamente por um governo tirano. Por outro lado, você pode cometer excessos, você vai se tornar culpado. Então, é uma situação muito complexa. Isso não é só para o Afeganistão, é também para a Coreia do Norte, é também para a Venezuela. A gente não sabe se a intervenção internacional será boa ou será ruim. Porque qualquer intervenção abre um precedente. Se ela não tiver o próprio precedente, né, ela vai abrir um precedente ruim. O que eu quero dizer? E para os Estados Unidos invadir o Afeganistão, eles tinham um bom precedente, eles foram atacados. Sim. Então ninguém vai chegar e dizer, os Estados Unidos errou. Bom, errou como? Eles foram atacados no seu próprio território. Né? Agora, se você faz isso de uma maneira gratuita, vai lá o governo americano manda tropas na Venezuela para libertar o povo do ditador Nicolás Maduro. Mas qual que é o precedente para isso? Por que os americanos? Quem colocou os americanos como os senhores do mundo? Sim. Aí abre um precedente difícil, né, de a gente justificar. Então, eu vejo que é uma situação muito difícil para o Afeganistão, a não ser que haja uma insurgência dentro do próprio Afeganistão, daqueles que se revoltarem contra o Talibã, e por um milagre eles consigam vencer esses terroristas. De outro modo, eu acho muito difícil. Entendi. Realmente é uma situação que não tem como, né? Porque isso daí feriria tratados, acordos internacionais, a própria ONU se colocaria assim contra, seria visto, até mesmo os Estados Unidos interviesse de novo, seria visto como uma nação imperialista, né? Está atravessando suas fronteiras, tendo ingerência em outros países. Então, realmente, assim, é uma situação que não tem mesmo o que se fazer diante de um quadro desse. Agora, em defesa dos Estados Unidos, pensa na diferença que foi, por exemplo, uma Rússia da vida, claro, na época da União Soviética, que foi intervir no país estrangeiro, que era, no caso, o Afeganistão, em via dos seus próprios interesses geopolíticos, territoriais, geográficos, e compara isso com o que os Estados Unidos fez, mesmo sendo atacado, e indo ao país tentar implementar uma democracia com direitos, com deveres, né? Mesmo que fosse a imagem e semelhança, que alguns podem criticar, mas a tentativa não deixou de ser válida. Eu costumo, de fato, criticar também os Estados Unidos em muitas coisas. Há muitos dilemas aí, né, do ponto de vista da guerra, por exemplo, com o que aconteceu com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Você pode pensar que aquilo foi um absurdo, foi um genocídio americano. Mas, em outras situações, a gente tem que dar um braço a torcer, cara. E não tem como você querer comparar uma intervenção soviética com a intervenção americana. Né? São coisas completamente diferentes. Nesse sentido, os americanos fizeram bem, né, para aqueles que até então eram tiranizados pelo Talibã. Só que fizeram muito mal por conta de uma contingência, de um dilema ético,
de saírem e deixarem os caras ali a Deus dará. Sim. São, enfim, né, os frutos da guerra, infelizmente. Entendi. Tá certo, então. Então, assim, bom, por aqui a gente vai, então, encerrando nosso bate-papo aqui agora, né, porque a gente vai ter que acompanhar agora o decorrer da história, né, para ver o que vai sair disso daqui, mas até o presente momento, assim, foi muito interessante mesmo esse bate-papo, e a gente retoma na semana que vem acerca do continuidade do nosso assunto, que seria o de hoje, sobre transhumanismo, tá certo? Transhumanismo é um tema bem complexo também, que dá para a gente linkar, né? Sim, essas coisas que a gente já falou, de engenharia social e também o conceito geopolítico. Maravilha, então. Então tá certo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado novamente aí. Semana que vem a gente tá aí, mas do que da semana a gente vai se falando, tá certo? Tá bom, velho. Até mais.